Nós hoje vamos refletir um pouquinho sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Nós, na nossa comunidade paroquial, temos, a partir depois do domingo da ressurreição, o início das coroações, das promessas que o povo da comunidade promete ao Divino Espírito Santo. Mas a gente temos que procurar um pouquinho explicar o que significa crer no Espírito Santo. O que é que significa crer no Espírito Santo? Crer no Espírito Santo significa adorá-lo do mesmo modo que o Pai e o Filho. O Espírito Santo é Deus, igual ao Pai, igual ao Filho. E nós vimos que o Espírito Santo vem ao nosso coração como meio, como Filho de Deus que nós somos. Conhece o Pai, e por isso, para a gente conhecer o Pai do céu, temos que ter o Espírito Santo no nosso coração. Este Espírito que ilumina, que transforma, que nos ajuda a abrir a mente e o coração para acolhermos a palavra de Deus, essa palavra que transforma a nossa vida, essa vida que é de facto uma vida em Cristo e com Cristo. Jesus prometeu aos apóstolos a vinda do Espírito Santo, e que o Espírito Santo lhes havia de ensinar tudo aquilo que ele explicou, mas que eles, por sua vez, não fixaram, não marcaram na sua mente e no seu coração, como haviam de explicar, elucidar, esclarecer a igreja que Jesus iria fundar. Nós sabemos e aprendemos e ouvimos que o Espírito Santo é a alma, é a vida da igreja. E isso é importante, porque esta alma e esta vida é uma luz que o Espírito de Deus ilumina a mente, o coração, a vida. Tira da vida das pessoas as dificuldades, os problemas, as dúvidas. E tudo isso é muito importante nós sabermos, entendermos e compreendermos que o Espírito de Deus vem sobre nós. E desde o dia do nosso batismo, nós recebemos o Espírito de Deus no dia do nosso batismo. E de uma maneira muito especial ainda, quando a gente faz a nossa primeira comunhão. Essa comunhão que abre a nossa mente, abre o nosso coração e traz-nos uma grande alegria por receber Jesus Cristo no nosso coração, porque o nosso coração e a nossa vida fica sendo templo do Espírito Santo, depois do nosso batismo. Nós também vemos depois que no crisma, quando as pessoas recebem o crisma, vão receber nada mais, nada menos que os dons do Espírito Santo, que são os símbolos da maturidade da fé, que os jovens, com aquela idade, vão assumir. E não é como nós muitas vezes, às vezes, ouvimos dizer que o crisma é nada mais, nada menos que a reforma das coisas espirituais na nossa vida. Isso não é correto, isso não é certo, isso não é justo. Sem o Espírito Santo não se pode entender Jesus. Jesus vai ser entendido, compreendido através da explicação e da elucidação e do esclarecimento e do conselho e da fortaleza que o Espírito Santo
nos vai colocando no nosso coração e na nossa mente. O Espírito do Santo que chamou Jesus à sua vida terrena no ventre da Virgem Maria. Maria concebeu por obra e graça do Espírito Santo. Que bom nós sabermos isso. Após a sua ressurreição, Jesus Cristo doou aos seus discípulos o Espírito Santo, aquele que santifica. Foi assim que o Espírito de Jesus transferiu para a sua vida e para a nossa vida a sua igreja. Esta igreja que todos nós formamos, somos os batizados, somos aqueles que recebemos pela graça de Deus este Espírito de Deus que nos renova, que nos transforma, que nos santifica, que nos ilumina e que nos dá a coragem para nós podermos continuar a viver esse Espírito e os ensinamentos, a doutrina e a mensagem que Jesus coloca no coração e na vida de cada pessoa. Nós vemos que os dons do Espírito Santo que nós recebemos, devíamos vivê-los na nossa vida. É uma riqueza, é uma fonte de riqueza. O dom da sabedoria, o dom do entendimento, o dom da fortaleza, o dom da ciência, o dom da piedade, o dom do temor de Deus. Este temor de Deus não é o significado de a gente ter medo de Deus, não. É o respeito que nós devemos ter para com esse Deus que nos ama e que nos deu toda esta riqueza. Esta sabedoria de Deus é aquela sabedoria que nos transforma, que nos elucida, que nos dá coragem, que nos dá força, através desse Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito do Pai e do Filho, que nos santifica, que nos anima e que nos dá a coragem para nós podermos vivenciar durante a nossa caminhada neste mundo. A Igreja das Lajes, neste tempo em que tem as suas coroações, devíamos ter muito presente o Espírito que santifica, e mesmo as pessoas depois de coroarem deviam sentir dentro do seu coração esse compromisso de viverem a fé na vida, de proclamar com a vida essa fé que o Espírito Santo deixou ficar no seu coração durante aqueles 8 dias que esteve na sua casa, no seu lar, as graças e as bênçãos que esse Espírito Santo fez descer sobre essa família, sobre esse lar, sobre as pessoas que ali vão em visita ao Espírito Santo. As pessoas foram convidadas para participar no cortejo que vai até à igreja e depois da volta para casa. Tudo isso são bênçãos e graças que as pessoas deviam estar preparadas e conscientes que esse Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que é simbolizado na coroa, não é verdade? Mas é só símbolo. O Espírito Santo é igual ao Pai, o Espírito Santo é igual ao Filho. O Espírito Santo é Deus, esse Deus que nos quer ver santos, e é Ele que nos santifica, e é Ele que nos protege, é Ele que nos acompanha, é Ele que nos ajuda na caminhada que queremos fazer numa comunidade como Cristo e para Cristo. Isto é muito bom, nós podemos sentir isso dentro do nosso coração, mas precisamos ter uma devoção mais profunda, mais sincera, mais verdadeira ao Divino Espírito Santo. Esse Espírito que é luz, que é fogo, que transforma e que purifica a nossa vida, a nossa mente, a nossa vontade, a nossa maneira de agir. O Espírito de Deus venha sobre nós, derrama as suas graças e bênçãos para podermos continuar a ser uma comunidade viva, uma comunidade de fé em que nos deixamos orientar pelo Espírito de Deus e alimentar pela palavra que salva e que Ele nos liberta. Que o Espírito de Deus fique no nosso coração e na nossa mente e que nos abençoe.